E no programa Tudo de Melhor de hoje, estamos recebendo a advogada Nájila Ferraz, que vai falar sobre um tema muito importante. Aliás, estamos vivendo o Agosto Lilás e uma advogada especialista em violência contra a mulher. Olá, Nájila, seja bem-vinda. Olá, André, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico tão feliz, de nos encontrarmos mais uma vez para falar desse tema que, para nós, custa tão caro falar sobre o combate à violência neste mês e principalmente este ano que a gente comemora aí 20 anos da Lei Maria da Penha. O Agosto Lilás ganha todo um destaque, mas a violência contra a mulher, infelizmente, é cotidiana e temos que falar disso todos os dias do ano. É importante e eu sempre menciono e inicio a fala em pensar que temos apenas 20 anos de história de algo tão específico que é combater a violência contra a mulher. Há 20 anos nós não tínhamos nenhuma legislação e imagine tantos e quantos casos passaram aí e quantas mulheres, não tiveram essa chance de romper a violência, pedir ajuda e talvez aí mudar a situação. É um problema cultural e se pensarmos em mudança cultural, a gente está caminhando. Falando em cultural, muitas mulheres, mães, avós, bisavós nossas, elas passavam por situação, relevavam, as pessoas nem consideravam que era violência, é o jeito dele, ele é assim mesmo. E hoje tem toda essa informação. Na sua prática, quando uma mulher chega no seu escritório, senta na sua frente e ela fala, doutor, eu não sei se isso que está acontecendo comigo é violência. Como que você acolhe essa mulher e como que você tenta construir esse entendimento? Você bem mencionou, o acolhimento é essencial, o não julgamento, porque nós somos seres humanos e temos dentro da gente a questão de julgar, de fazer uma análise crítica de que aquela mulher está vivenciando e o que ela fez. Então, o primeiro passo, e não é uma coisa somente de uma mulher acolher, eu acho que do homem que talvez atenda, que se depare com a situação de violência, a primeira coisa é não julgar, acolher essa mulher, nomear, e a Lei Maria da Penha trouxe, na sua redação, o que é violência e quais os tipos de violência, O artigo 7º nomeou 5 tipos de violência. Hoje nós temos 7 tipos de violência. Então, nomear a situação que ela está vivendo para reconhecer que é vítima de violência e assim tentar romper esse ciclo que, infelizmente, é algo que é a cultura, que é algo que é uma imposição talvez aí da nossa sociedade. Você fala de acolhê-la sem julgamento. Durante um bom tempo, inclusive na universidade, tinha o estudo da vítima. Será que a vítima usou a sainha curta, ela incentivou o assédio, ela tratou mal o marido, ela se justificava a agressão? Isso ainda é muito comum em homens e também em mulheres, culpar a vítima por uma agressão? Sim, porque é a nossa cultura machista, patriarcal, que ainda existe e impera em muitas situações. Se a gente pensar que em 2023, 2024, teve que ter uma decisão do STF falando que não é possível mais utilizar da tese de legítima defesa da honra numa defesa de feminicídio. Então, nós temos 2 anos que nós, advogados, ainda era possível utilizar que o réu que estava sentado ali no tribunal do júri teve que defender a sua honra, por isso justificaria a prática de matar uma mulher. Então, nós temos que lutar para que esta questão, esta fala, esse reforço ainda cultural de culpar a vítima por aquela situação de violência é algo muito evidente. Então, esse não julgamento é o que nos faz avançar aí, talvez numa tentativa aí de salvar essa mulher que senta ali, muitas das vezes, para falar, eu preciso sair dessa situação. Doutora Nájila, a senhora traz 7 tipos de violência. Geralmente as pessoas comentam violência física, psicológica e, recentemente, a patrimonial. Quais são todos os tipos de violência? Há 20 anos, a lei definiu como 5 tipos de violência,
que é a física, que é aquela que a gente consegue ver, né? O chute, o soco, o tapa, a agressão. A psicológica, que também foi inserida nisso, a patrimonial, a moral, que é a difamação, a injúria, a colocar a autoestima da mulher, reduzir a autoestima da mulher, e no caso aí também a violência sexual. Imagine uma mulher casada que não pode falar o não para o seu esposo. E antigamente nosso Código Civil previa deveres conjugais. Uma das justificativas para o desquite, para a separação, para o divórcio, era o não cumprimento dos deveres conjugais. Então imagine uma mulher casada que fale não, ser forçada a ter uma relação sexual. Isso é estupro. Toda relação sexual não consentida é estupro. E agora nós temos a violência digital, que nós temos aí nos deparado com esse avanço da tecnologia, de inteligência artificial, entra na violência digital. Isso ocorre também, André, em muitas questões dos adolescentes. Nas palestras que eu tenho feito, a gente tem feito alerta aos pais sobre a violência digital entre os adolescentes, o compartilhamento, né, de fotos, de vídeos entre os adolescentes. A gente ouve muito nessa questão do Discord também, que é uma plataforma aí que está sendo bem discutida. E recentemente nós houve a inserção da violência vicária, que é aquela violência que o agressor já não consegue atingir a mulher. E aí ele direciona para quem a mulher mais ama, que são os filhos, os pais, os familiares, e a gente tem visto também a agressão aos animais. O agressor, recentemente, teve um caso muito noticiado que ele atacou a vítima numa fila de um supermercado, só que anteriormente a notícia é que ele já tinha matado 2 cachorros dela. Então a violência vicária, ela pode agora, né, teve o caso, né, no Dia dos Pais, do pai que matou as 2 filhas porque viu uma foto no dia anterior da ex-mulher com as amigas num bar. O caso clássico que teve no começo do ano, que foi aquele caso em Tubiara, que ele era até um secretário de governo do prefeito, né, a filha do prefeito. Ele matou os 2 filhos e depois se matou. Isso é a violência vicária. O homem, o agressor, ele não consegue mais atingir a vítima, porque a vítima recorre à medida protetiva, rompe a violência, e quando ele não consegue mais atingir, ele direciona a violência para aquela pessoa que a mulher mais ama. Então nós temos hoje a violência vicária. No passado, a mulher morreu aos poucos. Nós enxergávamos casais aparentemente felizes, mas que a mulher era agredida, era humilhada, passava por todas essas violências, inclusive a financeira, a patrimonial, mas ela ficava quieta em nome da família, em nome da religião, em nome de não ser julgada pela comunidade. E as pessoas criam uma fantasia de que no passado tudo era lindo. Antigamente é que era bom, mal sabendo que essas mulheres estavam ali se definhando, morrendo por dentro. Hoje a mulher tem a possibilidade de se posicionar, ela tem uma legislação que garante direitos, garante segurança, mas aí o homem se torna mais violento ainda, porque nessa formação patriarcal ele sempre quer estar por cima e de repente ele se sente abalado. E sem argumento a violência acaba sendo o caminho desses homens. Eu falo que a violência ela sempre existiu, e você de forma muito prudente falou que as mulheres sofriam caladas. Nós temos tido avanços, né, na legislação. Se a gente pensar que em 1916 o Código Civil previa que o marido podia aplicar castigos físicos à mulher, nós temos aí uma legislação de 110 anos. Para a história, você aí, né, um grande historiador, sabe que 100 anos é muito pouco para uma história, para avanços, né, da sociedade. A gente vem numa evolução jurídica e de, talvez, proteção. A nossa Constituição de 1988 equiparou a igualdade entre homens e mulheres. Então, se a gente pensar que, pela legislação brasileira, nós temos os mesmos direitos que os homens
em 1988 para cá, ainda é muito pouco. Então, essa geração de mulheres, nossas avós, bisavós, mães, sofreram caladas. Eu fui educada a estudar. A minha mãe sempre falava, vai estudar, filha, estude. E o estudar que ela falava não é porque ela achava que o estudo também poderia mudar aquela situação, é porque ela acreditava que o senso crítico ia ser ali, talvez ela não soubesse nomear, mas pudesse ser aguçado para mudar aquela vida que ela vivia. Hoje eu tenho uma filha, vai fazer 8 anos, e nisso, de forma muito didática para a idade dela, eu vejo também que é uma geração, as meninas, as amiguinhas dela, é uma geração diferente. Então a gente está falando de mudança geracional. Os homens precisam ser educados também, André. Você é filho de uma mulher, tem avós e realmente foi educado talvez de forma diferenciada. Mas existe a questão cultural que se deparou muitas das vezes com comportamentos machistas. Aí volta em comportamento. Até pouco tempo, a mulher precisava de autorização do marido para muitas coisas, inclusive para votar. Hoje a mulher pode tudo, pode até ser presidente da República. Como que eu consigo trabalhar? Você disse bem, estamos trabalhando as meninas para serem independentes, para serem formadas, mas a educação do homem, uma mãe que foi educada numa situação de submissão, como que ela consegue educar o seu menino para que ele ajude nas tarefas domésticas, para que ele ajude no cuidado com os filhos, para que ele compreenda que é uma parceira e que não é uma empregada? Como que na prática a gente constrói isso? É uma evolução, é uma construção diária. Eu sempre trago, né, algumas situações pessoais. A minha filha é a única menina em um contexto de 5 primos. Imagine a mudança da família em si numa abordagem, né? O menino tá crescendo, nossa, vai ser o garanhão, vai ser... E a menina tem que ser a recatada. Então, é uma evolução. Eu falo que as mulheres hoje têm acesso à informação, as redes sociais estão aí. Não é fácil criar homens também, e a gente tem visto isso quando eu volto a falar da questão dos adolescentes. A gente tem visto também muito conteúdo, e aí tem um nome muito conhecido, que é o conteúdo Red Pill, que são aquela questão da masculinidade. São os homens que não aceitam essa evolução que as mulheres têm tido, não só de independência. Eu falo, André, que nós mulheres não queremos nada além. Nós acreditamos em algo de igualdade, né? Igualdade em condições. É claro que há diferenças, questões biológicas, por óbvio, isso, e eu não estou discutindo isso, mas a gente discute dentro dos movimentos de mulheres a questão da mesma oportunidade de acesso, a mesma oportunidade de capacitação, a mesma oportunidade e espaço de ideias, de palavras. Então, a gente tem que caminhar junto. Não é fácil criar homens que façam as tarefas domésticas, porque ainda existe, não, isso eu trabalhei o dia inteiro e ainda eu tenho que dar conta das coisas da casa. Então, eu acredito que a gente tem aí num movimento histórico uma evolução. Não é fácil lidar com essas evoluções, com esses novos pensamentos, mas nós, mulheres, também somos responsáveis por essa criação desses homens. E nesse contexto, nós temos um outro elemento. Tem principalmente jovens, já conscientes e que já são parceiros, já fazem as coisas, já estão do lado, já compreendem, mas que aí também são muito julgados até por essa cultura Red Pill aí. Não é uma guerra, na verdade é uma parceria. E por vezes o movimento de mulheres, o movimento feminista, sempre que a mulher se posiciona, parece que ela está guerreando. Quando na verdade ela só está querendo, como a senhora bem coloca, só quero direito, só quero respeito. É mais ou menos nessa linha. Exatamente. E quando eu sou muito de uma linha dentro do movimento de mulheres que a gente precisa incluir homens nas discussões. Porque senão a gente fica igual o comercial da Marisa, né? Das lojas Marisas, de mulher para mulher. É importante, né, o respeito aos lugares de fala,
mas eu acredito que é importante também a inserção desses homens dentro do grupo. Mas não, e aí vem as resistentes, né? Porque sempre vai ter discussões, né, André? Eu falo que as discussões são saudáveis para uma construção, mas nós precisamos também inserir esses homens. Aqui em Ribeirão Preto tem um grupo que se reúne, acredito que uma vez por mês, ali no Sinha Junqueira, ali na biblioteca Sinha Junqueira, para discutir sobre masculinidades. É importante que esse grupo de homens, e são homens das mais diversas faixas etárias, que se reúnem entre homens para falar sobre isso. É importante. Eu até fiz uma palestra essa semana que eram só para mulheres, numa grande empresa aqui. E a grande maioria do grupo de funcionários são homens. E aí, eu até conversando com a gestora de recursos humanos, eu falei, às vezes os homens, uma mulher vindo aqui falar sobre isso, talvez seja algo muito difícil ainda. E eu sou super favorável, talvez, de um homem muito bem preparado falar sobre masculinidades, falar sobre violência. E nós temos hoje, aqui em Ribeirão Preto eu posso falar porque eu conheço, grandes homens que conseguem falar de forma muito oportuna, adequada para chegar nesse público. Então, eu acho que tem que ter uma inserção dos homens nessa discussão, assim como também nos espaços onde esses homens se reúnem, talvez um ouvido ali em relação aos direitos das mulheres, a reconhecer que a gente está avançando. Neste ano nós comemoramos 20 anos da Lei Maria da Penha e, curiosamente, o agressor, aquele que deu causa a tudo isso, se sente no direito em dar entrevistas. Existe um movimento falando que é mentira. Aquela mulher está numa cadeira de rodas e as pessoas falam, não, é mentira. Não, isso foi forjado. Como trabalhar a conscientização 20 anos depois, num cenário em que as pessoas não enxergam o que é nítido? André, e 20 anos é da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi vítima da violência em 1983. E ainda há uma legitimação do agressor, dar voz ao agressor a um fato que em 1983 aconteceu. E aí entra na polarização que nós estamos no nosso país para descredibilizar a história daquela mulher, descredibilizar o que levou talvez o caso mais clássico, porque a gente sempre coloca que ficou popularmente conhecida a legislação por conta do caso da Maria da Penha, mas e tantos outros casos que vieram ali? Aliás, a Maria da Penha é interessante, desculpa interrompê-la, porque ela sobreviveu e pôde contar a história e lutar por isso, enquanto milhares e milhares morreram. E a luta dela foi por justiça, porque o processo da situação que ocorreu, dos fatos que ocorreram, não avançou na legislação brasileira. A condenação internacional que houve, não foi do tribunal, houve sim uma pena pela justiça brasileira. Ele ficou na época 13 dias, eu guardo este número, foram 13 dias apenas de prisão. E ela levou o caso, o processo dela para organismos internacionais. Então, o nosso país também não foi, vamos criar uma legislação. Houve uma condenação criminal de forma internacional. E aí entra muito nessa questão jurídica de tratados internacionais, o Brasil faz parte desses tratados. Então, legitimar a voz desse agressor depois de tanto tempo, e não é 20 anos, legitimar depois de tantos anos do fato, também é uma forma de violência. Então, essa mulher ainda está sendo vítima de violência depois de passar por tudo isso. É claro que ele teve a oportunidade de se defender. Eu tive a oportunidade de ler o processo. Ele teve defesa, só que tudo que foi falado ali e usado em defesa não foi aceito. E ele não foi agora preso porque caçaram a palavra dele, a liberdade de expressão que a gente vê aí tanto nos discursos polarizados, mas foi porque ele descumpriu uma medida protetiva, porque ela tem uma medida protetiva que ele não pode falar do processo.
E a prisão se deu nesse sentido. Então é importante a gente esclarecer, ser voz nisso, porque depois de tantos anos essa mulher ainda está sendo vítima de violência de um cara que não mudou. Medida protetiva, uma ferramenta muito importante de proteção à mulher, porém, por vezes, existe o que o papel fala, existe o que o juiz determina e existe a vida real. Algumas mulheres são julgadas porque, tendo medidas protetivas, acabam se aproximando, aceitam o perdão, aceitam o suposto pedido de perdão e depois são vítimas. Outras não, elas seguem a regra, mas o cidadão vai lá e descumpre, ele se aproxima, ele aborda. O que eu preciso fazer, eu mulher, para que tenha efetividade no cumprimento da medida? Existe uma estrutura governamental, polícias, redes de apoio, como que funciona isso na prática? É importante a gente falar sobre a medida protetiva, porque a medida protetiva ela nada mais é do que uma ordem judicial. É um papel que o juiz vai ali, decide, né, sendo provocado e concede ali algumas ações que devem ser feitas ou deixadas de fazer. Então, nós precisamos falar que medida protetiva, e a gente, até você conhece, nós tínhamos uma delegada aqui da Delegacia da Mulher, doutora Luciana, ela sempre falava que medida protetiva não é colete à prova de bala, ou então impede uma facada. Medida protetiva é uma ordem judicial. E é importante também, André, falar sobre o que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu um tema de repercussão geral, porque antes a medida protetiva olhava assim: quem é o agressor? É o seu marido, é um ex-companheiro, um ex-namorado, é um familiar, porque a Lei Maria da Penha fala que a medida protetiva só poderia ser concedida se fosse o agressor. O Supremo veio e mudou, virou a chave. Hoje o foco não é quem é o agressor, e sim na necessidade de proteção da mulher. Então hoje a medida protetiva, desde quarta-feira, agora dia 19, ela pode ser requerida por toda mulher que esteja numa situação de violência, independente da existência ou não de qualquer relação que ela tenha com o agressor. Então hoje o foco não é mais quem é o agressor, e sim na mulher que está sendo protegida. Então a medida protetiva hoje, ela pode ser requerida em casos, por exemplo, do síndico que persegue, que agride, que ofende a condômina. Aquele cara que você está na academia e começa a te assediar e você nunca teve qualquer tipo de relacionamento. A mulher, a vítima, pode requerer uma medida protetiva contra esse cidadão. E é importante, colegas de trabalho hoje, que a gente vê aí tantos conflitos entre colegas de trabalho e muitas ameaças também. Eu já me deparei com um caso de stalking num colega de trabalho. Medida protetiva pode abarcar isso também. Então houve essa mudança está bem polêmico isso, porque agora toda e qualquer situação pode ser requerida a medida protetiva, mas houve essa pacificação, né, desses casos. Então, falar de medida protetiva é importante falar também que ela não é o processo criminal. Esse cara não está sendo condenado. Ela é uma ação cautelar que coloca ali condições de não aproximação, não contato, parar de fazer qualquer tipo de comportamento que esteja ali naquele contexto de violência. Então, a medida protetiva, ela é uma ação cautelar. Ela necessita de toda uma estrutura de atendimento, uma rede de proteção, e aí nós vamos entrar no que também fala a Lei Maria da Penha, que é a estrutura de políticas públicas para o enfrentamento à violência. Então nós precisamos de psicólogas para aquela mulher que recorre ao sistema ao SUAS, ao Sistema Único de Assistência Social, a própria assistente social para analisar aquelas condições sociais daquela mulher, atendimento jurídico, estrutura de segurança pública. Hoje a gente vê aí a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal aqui em Ribeirão Preto. Nós analisamos hoje que a Polícia Militar tem tido também uma modificação na questão da abordagem, porque antes você ligava 190, é uma desinteligência entre casal. Então a Polícia Militar, se fosse, é porque realmente
ali havia muitos pedidos e acionamento do 190. Hoje não. A Polícia Militar tem passado por um processo de capacitação e aí a gente tem que fazer uma referência que nós temos a primeira comandante da Polícia Militar sendo uma mulher. Então, talvez precisamos desse acesso, chegar até esses espaços para que a gente consiga modificar aí. A própria Delegacia da Mulher, hoje em Ribeirão Preto, nós temos a delegacia de 24 horas. Antigamente, a mulher, para registrar uma ocorrência, teria que ser somente em horário comercial. Aqui em Ribeirão Preto, hoje, nós temos um espaço com 24 horas de atendimento. Então, a gente tem que ter toda uma estrutura ali para aquela medida protetiva poder funcionar.